Vamos então à reflexão da nossa série Mais Fundo, né? Transformação real para quem tem sede de vida. A gente está no terceiro encontro dessa série, então os outros encontros você consegue ouvir tanto no Spotify e Deezer, quanto também assistir através do YouTube, youtube.com/@presbiteriana do Parque. Se você colocar youtube.com/presbiteriana do Parque, você não vai nos encontrar, é @presbiteriana do Parque, guarda, @presbiteriana do Parque, que é o mesmo @presbiteriana do Parque do Instagram, onde você fica sabendo o que acontece. Hoje a gente vai conversar, o tema dessa manhã é uma ponte chamada desesperação. Ixi, vamos falar sobre um tema delicado, né? Desesperação. Segundo o dicionário, ação ou efeito de desesperar. Foi intencional encontrar essa palavra, que parece até que está errado, né? Desesperação? Como assim, pastor? Não seria uma outra palavra? Essa palavra existe no nosso vocabulário e ela enfatiza a ação do desesperado, né? Uma condição, um estado de espírito que faz com que alguém acredite estar num momento ou numa estação da vida que não encontra saída. Um momento de angústia, um momento que não se encontra resposta. É uma pessoa que está desesperançada, em desespero, e aí gera angústia, aflição, e eu não sei se você já passou por isso. Muito provavelmente sim, se você tem aí mais que é complicado, né, dizer isso, né? Mas mais que 20 anos, certamente você passou por isso, né? Muito embora sentimentos de desesperação hoje, por causa de uma sociedade de ansiedade, atinge até crianças, né? Mas certamente você passou por isso, né? E a Bíblia é repleta de situações, trechos e de personagens que passaram por essa ponte chamada desesperação. A gente poderia citar Moisés, a gente poderia citar Elias, Davi, os profetas, Jeremias, Isaías, e ao mesmo tempo, o que nos surpreende é a habitação do próprio Deus em tempos de desesperança. Registrado ainda em salmos, em versículos, né, como o Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e o Senhor salva os que têm o espírito abatido. Quem está em desesperança está com o espírito abatido, Deus está lá. Isaías 57:15 diz: habito num lugar alto, habito num lugar santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Para quê? Para dar novo ânimo, para dar ao espírito humilde um novo alento ao coração dele. Lucas capítulo 4, verso 18, e eu amo isso porque agora são palavras de Cristo Jesus dizendo, inclusive o que ele veio fazer. Lucas capítulo 4 e 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar oprimidos. Por isso Jesus estava sempre com gente quebrada, com gente destruída, com gente que, não quero conversar, Jesus queria. Não quero chegar perto, Jesus tocava, né? Ainda bem que Deus gosta de gente que a gente não gosta, né? Ao começar de nós, Ele gosta de mim, Ele gosta de você. Gente que tem mania de julgar as pessoas, mas Deus acolhe. E Deus está perto, muito mais perto ainda daquelas pessoas que são excluídas, né? Então, o que Deus quer fazer em nós quando estamos nessa ponte da desesperação? Se tem versículos bíblicos, se Deus habita nesse lugar, o que Ele quer fazer? Como assim, né? Por que Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 9, Deus diz: entristeçam. Como assim a Bíblia está falando? Lamentem, entristeçam, troquem o riso por lamento. Como assim? Deus deseja, então, que nós sejamos absolutamente infelizes? Que sejamos pessoas sem esperança? Não, certamente que não. Então vamos abordar aqui, eu peço licença a você para entrarmos então em temas delicados, sensíveis e dolorosos, mas sobre a importância do desespero no nosso crescimento espiritual. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A importância do desespero no nosso crescimento espiritual, com o objetivo de chegarmos mais fundo na vontade de Deus. Abra sua Bíblia no trecho de Romanos, capítulo 3. Romanos,
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 9. O texto também vai ser projetado. Romanos 3, verso 9 ao verso 20. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Romanos, capítulo 3, verso 9 ao verso 20. Que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Versículo 19, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É a lei que mostra o quão falho nós somos. Até aí, vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento tão precioso, onde a gente acabou de entoar músicas ao Senhor, onde a gente tem entregado as nossas vidas e agora nós nos preparamos para ouvir a Tua palavra. Deus, nós declaramos agora total dependência do Teu Santo Espírito, precisamos Te ouvir, que sejam apenas as Tuas palavras alcançando e fazendo morada nos nossos corações, para que a gente possa entender o rumo de crescimento espiritual, transformação real, que o Senhor tem para a vida de cada pessoa que se encontra aqui nessa manhã. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deixa eu colocar uma imagem para você aqui. Eu queria que você observasse essa imagem. Sei que tem uma certa claridade aqui, mas... E talvez você já tenha visto essa imagem. Essa pintura, na verdade, é uma pintura do movimento realista, uma pintura de óleo sobre a tela, é do francês Gustave Courbet. E essa pintura, ela tem um nome, essa pintura se chama O Desespero. Infelizmente, a gente perde alguns detalhes aqui da pintura, mas depois, se você der um Google, obra O Desespero, você vai perceber esse rosto em completo desespero, obviamente, né? E você percebe isso como os olhos estão bem abertos, né? As sobrancelhas estão expressivas, altas, a testa tem rugas de contração, né? A boca está entreaberta, contrastando com as narinas que estão dilatadas, porque é uma respiração afobada, as mãos à cabeça, uma das mãos segurando fortemente os cabelos, a ponto de querer puxar os cabelos. E talvez o fato mais intrigante dessa obra de arte, chamada O Desespero, é saber que essa obra é o autorretrato do pintor. E assim, talvez, ele conseguiu imprimir detalhes, né, de um momento de desespero. Ninguém gosta de estar em momentos, né, ou em condições de desespero. Como eu falei anteriormente, né, Deus habita nessa situação. Pode passar o próximo slide e deixar o tema? Deus habita em pessoas que atravessam esses momentos, mas não para que essas pessoas fiquem nos momentos de desespero. E sim, elas passem, né, elas entrem em plena alegria através da ponte da desesperança, elas cheguem ao momento de alegria. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é sobre uma certa necessidade, uma exigência, eu diria uma indispensabilidade de uma disciplina espiritual da desesperação. Uma disciplina espiritual do desesperar-se para o nosso crescimento espiritual. Eu sei que isso parece contraditório, como que pode existir uma disciplina espiritual onde eu queira me desesperar? Mas o ponto central da nossa espiritualidade é compreendermos, conforme Romanos, do trecho 10, 11 e 12, diz para nós, ninguém é justo.
O trecho está dizendo: ninguém busca Deus, ninguém faz o bem, todos se desviaram, todos viraram as costas para Deus, todos, termina esse trecho, né? Todos são inúteis. Parafraseando aquela música de 1985, né, do Ultraje a Rigor, como é que diz? A gente somos inútil. 1985. Quem aqui lembrou dessa música? Melhor se preocupar. Pegadinha, né, do pastor. A gente somos inútil. Quando a gente trilha uma direção honesta com os nossos corações, quando nós reconhecemos isso, obviamente nós nos lamentamos e então nos desesperamos. E eu vou dizer que isso é bom para as nossas vidas, de acordo com o texto bíblico, porque a ponte dessa desesperança, ela é maravilhosa para nos revelar o quanto nós estamos completamente arruinados, nós estamos colapsados, ou utilizando a expressão bíblica, nós somos humilhados, porque é nesse momento de humilhação que nós conseguimos compreender que a salvação do meu ser, do seu ser, das nossas vidas, ela está totalmente além do nosso alcance. Quando nós nos humilhamos, quando nós somos quebrados, quando nós somos dilacerados, nós descobrimos que a salvação está fora do que eu posso fazer, está fora do que eu posso alcançar, está fora do que eu posso pensar, está fora dos nossos esforços, e, portanto, a gente descobre que a gente tem uma dependência total e integral daquele que é totalmente outro, ou seja, Deus. Então, no momento que nós estamos arruinados, nós sentimos ao mesmo tempo a dependência de Deus. E Martinho Lutero, ele expressa bem essa questão quando ele diz o seguinte, eu acho que a gente tem um slide, né, da frase dele: quando um homem não tem dúvidas de que tudo depende da vontade de Deus, então ele se desespera completamente e não escolhe nada para si mesmo, mas espera que Deus opere. Então ele chegou perto da graça. Então, Martinho Lutero está mostrando para a gente a necessidade de atravessarmos continuamente a ponte da desesperação para o nosso conhecimento de Cristo Jesus, para que a gente aprenda a depender inteiramente de Cristo. E se queremos crescer com Cristo, nós precisamos observar com honestidade os nossos corações. Nós precisamos observar com honestidade a nossa real condição humana. Obviamente que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, isso está claro nas Escrituras, e com isso a própria glória de Deus foi derramada sobre as nossas vidas, para a gente desenvolver as distintas habilidades possíveis que foram derramadas na vida de cada pessoa. E quando a gente observa ao longo da história, a gente vê o quanto nós, como humanidade, crescemos em habilidades na área de arte, na área de educação, na área de economia, na área de profissional, na área de tecnologia. Basta fazer um exercício, voltar 50 anos atrás, olha o que a gente tem hoje em termos de smartphones, em termos de comunicação, o quanto a gente evoluiu, tudo isso por causa da glória de Deus sendo derramada sobre a humanidade. E com isso, a gente foi cumprindo o mandato criacional de cuidar e guardar o jardim. Esse é um propósito de nós desenvolvermos o mundo. Ok. Por outro lado, essa mesma habilidade de desenvolvimento criou o quê? Armas nucleares. Então, se a gente criou tecnologia, nós também criamos armas nucleares. Se nós desenvolvemos a economia, nós também desenvolvemos desigualdade social. Se nós desenvolvemos habilidades para adquirir posses, infelizmente desenvolvemos habilidades para a violência, para tomar aquilo que não é nosso, para agir com maldade, com traição. Se nós desenvolvemos várias coisas a respeito de plantação e cultivo, infelizmente desenvolvemos também agrotóxicos que agridem a própria criação. Criamos diariamente ferramentas tecnológicas para golpes financeiros. Toma cuidado com o teu WhatsApp. Às vezes você recebe uma mensagem do contato de alguém do seu contato, você não sabe, nem o seu amigo sabe, mas está usando o número para você criar um link e limpar a sua conta financeira. Então o ser humano utiliza a inteligência para o mal. E aí a gente vê um problema grave aqui. Ou seja, sendo honestos e com o texto bíblico, a criação feita à imagem e semelhança de Deus, corrompida pelo pecado, está arruinada.
Está arruinada porque ela segue só o seu próprio coração. Por isso que o texto que nós lemos diz também que o ser humano caído é como? Olha só, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. A gente olha assim, nossa, pesado isso, hein, pastor? Eu conheço uma pessoa. Eu conheço uma vizinha minha. Eu conheço também uma pessoa da faculdade. Eu conheço. Você pode conhecer várias pessoas assim, eu tenho certeza. Eu também conheço. Mas a que mais me incomoda é aquela que eu vejo num quadrado chamado espelho. Que nós somos assim. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. O texto continua. Seus pés são ágeis para derramar sangue. A potencialidade do ser humano para a violência é gigante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por que a gente não se mata aqui? Por causa da graça de Jesus. É por causa da graça de Jesus. Daqui a pouco a gente vai trabalhar esse ponto. Porque eu, sem Jesus, eu tenho uma potencialidade para a violência. Você tem uma potencialidade para a violência. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O problema é a nossa dificuldade em admitir a corrupção humana. Então a gente precisa olhar para esse texto com seriedade. Mesmo nós, agora que confessamos a Cristo Jesus, a gente usa algumas expressões do tipo, né? Mas sabe como é, pastor? Ninguém é perfeito. Pastor, todos nós erramos. Pastor, mas eu só fiz isso porque ele fez. Pastor, comigo é assim, sou meio pavio curto, né? Mexeu com quem está quieto também, né? Ouviu o que não quer. Ou aquela justificativa assim, mas quem nunca? Agora essa frase ficou famosa, quem nunca, né? Aí a gente vai justificando os nossos erros, né? Ou vai comparando, né? Mas é melhor eu ser pecador nessa área do que ser pecador igual aquela pessoa lá, né? Pelo menos. E aí a gente vai fazendo o quê? Usando uma expressão moderna. A gente vai passando pano. Né? Essa tentativa de passada de pano para nós mesmos, para os nossos corações, é terrível, porque nos condiciona ao quê? A acharmos que nós somos bons. Não, ruim são os outros, eu sou bom. E que de vez em quando, né, erramos, quando na verdade nós somos essencialmente maus. Não é quando erramos, nós somos cegos. E nós ficamos tentando justificar os nossos erros. E por que isso é um problema? Porque se a gente minimiza a nossa real condição de maldade, nós baixamos também o teto do crescimento da graça de Deus. É aquela famosa expressão, é aquela famosa questão que Jesus combateu com os fariseus. Se eles achavam que eram santos, eles não precisavam de Jesus. Então, se eu começo a achar que eu sou melhor que um, melhor que o outro, eu começo a baixar o teto do crescimento da graça de Deus para a minha vida. Você começa a baixar o teto do crescimento da graça de Jesus. Então, nós acabamos impedindo a cura de Jesus nas nossas vidas, quando a gente entra numa espécie de ciclo de autossabotagem. Vou te dar um exemplo, bem simples, do que não se deve fazer, né? Você está jogando bola. A gente tem um grupo aí de futebol, que acontece às segundas, né, que a gente foi entrando aí, e às vezes a gente se lesiona nesse grupo, né? Acontece. As esposas ficam bravas com a gente, né? Aí você está lá no futebol. Essa é uma ilustração que tem um pouco de veracidade aqui, não vou citar nomes, mas tem um pouco de veracidade, né? Você está lá jogando bola, você cai em cima do seu braço, num movimento um tanto violento, o seu cotovelo sai para cima, assim, né? E o ombro dá aquela baixada, né? Deslocada, e aí você faz o seguinte, você passa um gelolzinho e continua jogando, né? Então, será que essa é a melhor coisa que deve ser feita? E aí chega em casa e fala, 2 Dorflex, amanhã eu estou jóia. Então, tem muita gente que faz isso, né? Por uma quebra de braço ou por um deslocamento do ombro, acha que 2 Dorflex vai resolver. Quando, na verdade, você precisa ir para o hospital, porque você teve uma luxação, você teve algo mais sério, você carece de cuidados. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Nós, pecadores,
carecemos de cuidado, carecemos da misericórdia e da graça de Jesus. Tem coisa séria que não é só tomar 2 Dorflex e achar que amanhã vai sumir, não. A gente precisa reconhecer a nossa real condição. Assim como alguém que quebrou o braço reconhece que precisa de ajuda hospitalar, eu e você, quando nós reconhecemos a nossa condição de pecado, nós precisamos entender que nós carecemos da graça de Jesus. Então, olhar para a nossa condição espiritual é coisa séria. E quando a gente olha, a gente precisa, e é meio que consequente, a gente se desespera. Que quando eu olho para o meu coração, eu vejo que tem coisas que eu não queria pensar, eu vejo que tem coisas que eu não queria falar, eu vejo o quão eu tenho essa luta contra o pecado, que todos nós temos, né? Então, isso é importante, porque a gente se desespera e entendemos que sem Jesus não estamos apenas machucados, não estamos apenas incompletos, não estamos apenas corrompidos. Sem Jesus, nós estamos mortos. É o que o texto bíblico diz. Não é só um machucadinho, não é só um Dorflex. Não, sem Jesus nós estamos mortos. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1, mostra a nossa real condição sem Cristo. Diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu não sei se você já parou para pensar. O texto bíblico diz morto. Morto não tem condição de agir, morto não tem condição de fala, morto não se move. Então, quando a Bíblia nos diz, em contraponto, que nós fomos salvos quando ainda estávamos mortos, o que ela está afirmando para mim e para você? Ela está afirmando que a salvação de Cristo Jesus não é um tipo de ajuda. A salvação de Cristo Jesus não é um tipo de assistência. A salvação de Cristo Jesus não é um tipo, um empurrãozinho para o céu, porque você já é bom o suficiente. Está quase lá, a salvação de Jesus vai dar uma empurradinha. Não. A salvação de Cristo Jesus, segundo as Escrituras, é resgate. A salvação de Cristo é dar-nos vida para quem está morto. A salvação de Cristo Jesus é ressurreição. Então o texto depois vai continuar dizendo que Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. O texto diz que pela graça nós fomos salvos. Houve um resgate. Deus me salvou. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus te resgatou, é porque você não tinha condição nenhuma, e Deus, por tanto amor, Ele veio até você e te tirou de um poço de lama chamado pecado, e te ressuscitou com Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso nós dependemos totalmente dEle, e aqui está o paradoxo da desesperação. Quando nós nos rendemos a esse desespero, sabe quando o coração começa a bater forte, e tipo, eu estou perdido, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não mereço, realmente eu não sou justo, realmente eu não sou nada justo, aí está o paradoxo, aí floresce a ressurreição das nossas almas em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Sabe aquela expressão, na hora que eu me encontro no fundo do poço, é aí que você percebe que Jesus está lá dentro te tirando, que aí você se rende completamente. Você entrega o seu desespero no lugar certo, nas mãos de Cristo Jesus. E eu gosto de uma expressão de C.S. Lewis que diz, morra antes de morrer, que depois não vai ter chance. Morra antes de morrer. É morrer para o seu eu. Porque aí você descobre que o desespero não é um fim em si mesmo. Essa mensagem não é sobre nós ficarmos presos numa condição de aflição, mas sim sobre a ponte chamada desesperação. Então, uma condição de desespero em ação, é uma ponte para um caminho saudável de espiritualidade. Por que tem tanto cristão vivendo a superficialidade espiritual nas vidas? Porque existe cristão que não se aprofunda e não vivencia coisas grandes, maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque ficam impedidos de ver a real condição do ser humano. Porque não quer trilhar uma ponte dolorosa chamada honestidade. Inclusive, esse foi o pecado de uma igreja chamada Laodiceia. Lá em Apocalipse capítulo 3, o próprio Jesus diz, olha, vocês estão dizendo, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ou seja, aparentemente a igreja estava bem, estava rica, estava cheia de coisa, estava funcionando, estava estruturada. Aí Jesus diz, não reconhece, porém, que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e que estão nus. Mas não há reconhecimento do desespero.
Então, esse erro é muito possível de acontecer nas nossas vidas hoje. A gente achar que a gente é bom. Nós acharmos que nós somos justos, que nós somos melhores que os outros. Cara, não precisa, eu já sei. Eu nasci na igreja, né? Eu sou amigo do pastor, né? Eu sou filho de presbítero. E a gente vai dando um monte de justificativa, dizendo, não, a minha fé está tranquila, eu não preciso, em casa eu estou fazendo tudo certinho. E a gente cai nesse erro, ou talvez no erro de uma teologia que não é verdadeira. Uma teologia falsa da prosperidade que tem sido pregada ali. Não, eu sou filho do rei, eu preciso ser rico, eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo lá. Ou um evangelho coach, né, de juntar todo mundo e ficar gritando palavras aí de superação, parecendo um bando de doido, assim, que não trata a real condição do ser humano. Então, as igrejas hoje não estão, por exemplo, falando em pecado. Ai, não pode falar em pecado, pastor. Como não pode falar em pecado, se essa é a minha condição? Começa por mim, eu não vou falar? Né? Já fica o aviso, o pastor não é perfeito. Aliás, o pastor não é nada perfeito, gente. Sabe, não joga esse peso em cima de mim, não. Né? Eu me frustrei com o pastor. Bem-vindo, essa é a igreja de Cristo Jesus. Eu sou o miserável pecador aqui, à frente. Né? Salvo pela graça de Jesus, podendo falar isso para vocês, pela graça de Cristo Jesus. Não, pastor, você não pode fazer esse tipo de pregação, não. Você vai falar sobre desespero? Você vai falar sobre pecado? Vai incomodar, vai esvaziar a igreja. Pastor, toma cuidado, você vai perder o emprego, daqui a pouco você vai para a rua aí falando esse negócio de pecado. Você tem que mandar um evangelho mais fofinho para as pessoas querem ouvir coisas fofinhas. Não, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos nos humilhar, que nós precisamos sim nos afundar em desespero da nossa condição e olhar, quem sou eu? Eu preciso de Cristo Jesus, mas não afundar no desespero para ficar também remoendo as nossas culpas, não é isso. Não é isso. Ou ficar num desespero, num ciclo, se vitimizando. Não ficar num erro do desespero, apontando o dedo para os outros. Não é isso. Não é para ficar preso no desespero. Mas sim para, com honestidade, nós clamarmos: Jesus, eu preciso da tua graça. Jesus, eu não sou bom, eu não tenho que ficar apontando o dedo para as outras pessoas. Jesus, eu também não tenho que ficar me vitimizando, achando que é tudo culpa dos outros, os outros fizeram contra mim. Não, Jesus, eu sou falho e eu preciso da tua graça, porque a tua graça é melhor que a vida. Então guia, direciona o meu caminhar, direciona o meu viver, porque eu preciso do Senhor. E aí a Bíblia diz que então da morte nós somos levantados para a ressurreição e vida que está em Cristo Jesus. Se da morte nós somos levantados para a ressurreição, por isso que eu fiz o cuidado de nomear esse tema como a ponte da desesperação. Que não é o caminho, é uma ponte, é uma fase. O caminho verdadeiro e vivo é o único só, é Cristo Jesus, né? Só que se você ficar continuar fingindo que está tudo bem com a sua espiritualidade, né? Com sorrisinhos, disfarçando, está tudo bem, você vai ficar sempre na superficialidade. A gente precisa aprender a desenvolver honestidade. Hoje o "oi, tudo bom" virou uma frase inteira, né? Faz o teste. Quando você encontrar uma pessoa mais próxima, assim, e ela fala assim: "Oi, tudo bom para você?" Fala assim: "Oi, não." Você vai ver como ela vai ficar assim, tipo Chaves, né? O Chavinho vai paralisar, porque ela não está preparada para ouvir isso. Não está bom. E ela não sabe nem o que dizer. Quando seria tão simples: sério, você não está bem? Vamos sentar, conversar, orar junto? Quero caminhar com você. Vamos fazer desse espaço, desse início dessa conversa, um ambiente de cura honesta, para que Deus nos edifique. Então a gente precisa de honestidade para a gente ter profundidade. Mas se você reconhecer honestamente quem você é, então você será conduzido a essa condução de desespero. Vai quebrantar o teu coração? Vai, mas vai quebrantar o teu coração em arrependimento e fé. O colapso perfeito para a ressurreição e vida. Arrependimento e fé é o colapso perfeito para a ressurreição e vida, que só Cristo Jesus oferece. Porque é na desesperança que Deus trabalha.
É no deserto que Deus faz fluir rios de água viva. É no vazio do coração humano que Deus enche e derrama a sua habitação com esperança e vida. É na ponte da desesperança que Deus está, puxando você pelas mãos. Então, para nós que já temos vida em Cristo Jesus, sabemos que ir mais fundo, transformação real, só é possível com honestidade e sinceridade. Buscarmos cada vez mais a compreensão de que nós somos dependentes de Cristo Jesus. E eu vou te dizer, repetidas vezes nós vamos ter que atravessar pontes da desesperação. É ou não é? Tem gente aqui que já atravessou algumas delas. E o que a gente vai fazer? Como faremos isso? Precisamos experimentar o desespero sincero que nos afasta do eu, em arrependimento, e que me aproxima com fé para Cristo Jesus. Deixo de lado o meu eu e me aproximo para Cristo Jesus. Por isso Jesus diz, negue-se a si mesmo e se entregue a mim. Arrependimento e fé andam juntas, né? Arrependimento que não volta para Jesus não é arrependimento. E fé que não se arrepende do verdadeiro eu não é real. Por isso que elas caminham juntos. Arrependimento e fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa jornada. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Experimentar um afastamento do teu eu para se aproximar da cruz de Cristo Jesus. Segunda coisa que você vai levar para casa é que a desesperação é uma ponte. Volto a afirmar, não é um caminho, é um trecho e não habitação. Não habitação, você não vai ficar para sempre preso na ponte da desesperação. A gente passa por ela, é uma ponte, a gente atravessa. Ela é necessária. Ela é necessária justamente porque ela é uma ponte, né? Lembre-se que as pontes só cumprem o seu propósito quando nos levam do ponto A ao ponto B. Né? Essa é a função de uma ponte. Para que serve uma ponte aqui? Para você conseguir passar por uma situação e chegar do outro lado. Então, cada ponte da desesperação que você ousa atravessar, ela te move para mais uma comunhão, para uma comunhão mais profunda com Cristo Jesus. É isso que nós fazemos. Por isso que é necessário atravessar essas pontes. Para que a gente tenha uma comunhão mais profunda com Cristo Jesus. Vou pedir para colocar uma imagem, não sei se você consegue observar bem, mas essa é a famosa Capilano Suspension Bridge, que se encontra na cidade de Vancouver, no Canadá, onde todas essas árvores, aí é o topo das árvores, são árvores centenárias. Deixa eu fazer as contas, acho que há 21 anos atrás eu estava nessa ponte. 21 anos atrás. 21 anos atrás. É uma ponte suspensa, né? Daquelas que que balança. E eu tive a oportunidade de atravessar essa ponte, e bem no início dela, a foto não dá para ver tanto, mas bem no início você não consegue enxergar o que tem lá ao final da ponte, né, e nem quem está no final da ponte. Não dá para enxergar. Não dá para enxergar. Então você começa a andar. Como é uma ponte suspensa, né, ela tem uma envergadura. Então você vai descendo, o que é interessante. Você vai caminhando e você vai descendo. E aí, se você olhar para baixo, quando está balançando, dá uma emoção, né? Na época eu era jovem, né? Então eu era aqueles que ficavam pulando. Talvez hoje eu não pule mais, talvez hoje eu segure na ponte, né? Porque ela balança, né? E aí, quando você chega no meio dessa ponte, você está no ponto mais baixo dela. Mais baixo. E aí você está num ponto onde mais balança, e você está num ponto onde você tem mais medo, onde você se sente inseguro, onde seu coração fica angustiado, olhando pelos frisos da madeira ali, aquele riozinho que vira como diz lá em Itapetininga, um corguinho, assim, um fiozinho de água, assim, de tamanha distância. E é bem ali, no ponto mais baixo, que se você olhar o final dela, aí você consegue visualizar, porque você já caminhou metade, e você está no ponto mais baixo. Então, quando você está na ponte da desesperação, e você honestamente está no ponto mais baixo da sua vida, e o teu coração gela, porque você olha para as suas fraquezas, o teu coração se assusta, porque você descobre as suas inadequações, a tua mente vai a 1000, porque a sua ansiedade está no ponto mais alto. É nesse momento, quando você olha para o final da ponte,
você encontra aquele que é manso e humilde de coração, caminhando ao teu encontro para pegar na tua mão e terminar de atravessar a ponte da desesperação. É olhando para frente que você encontra Cristo Jesus, aquele que vem nos resgatar. Ele não vem dar empurrãozinho, ele não vem dar assistência. Não, quando a gente trava, quando a gente senta e chora, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não tem força para falar, quando a gente não tem força para orar, quando só as lágrimas vão sendo as orações, e as orações mais sinceras, está aí as orações mais sinceras, são aquelas que você não consegue falar uma palavra para Deus, mas você chora diante da presença dele. É nessa hora que o próprio Deus vem te resgatar, é nessa hora que o próprio Cristo Jesus vem e segura na sua mão, e ele é manso, e ele é humilde de coração, e aí ele te pega e faz você atravessar essa ponte para você ter mais comunhão com ele. E aí você deixa para trás o seu velho eu e corre em direção a Cristo Jesus com confiança e com fé. É isso que nós precisamos fazer. Não tenha medo da ponte da desesperação. Na verdade, abrace o desespero com honestidade. E ao mesmo tempo que a honestidade irrompe no teu coração, abrace também a graça disponível em Cristo Jesus, que vem ao teu encontro para te resgatar. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Nós vamos